Olá meus amigos, voltando mais uma vez aqui na nossa videoaula. Por último, nós configuramos o nosso Table Gateway. Nós criamos através do getServiceConfig, dentro do nosso config.php do nosso módulo, nós criamos duas factories, uma para poder criar o nosso pessoa Table Gateway, e dentro desse nós chamamos uma outra classe que é pessoa Table Gateway e criamos o construtor para ela. Então essa classe pessoa Table Gateway não existe, mas quando nós a chamamos dessa forma, nós criamos ela através dessa function que vai ser acionada pelo próprio Service Manager. E aqui nós retornamos então um Table Gateway, que é uma classe do Zend Framework, que ele vai estar configurado para trabalhar com uma tabela nossa do nosso banco, que se chama pessoa, utilizando aí o nosso DB Adapter que criamos e usando também o nosso Result Set Prototype, que ele carrega por sua vez a nossa classe pessoa. Então dessa forma nós dizemos que a nossa classe model pessoa, ela corresponde à nossa tabela pessoa do banco de dados. Então vamos lá para o nosso banco de dados. Então eu criei aqui, vamos criar uma tabela dentro de um banco de dados. Nesse caso, no meu caso, eu estou usando o MySQL Workbench, mas se você precisa utilizar qualquer editor de SQL ou diretamente no console, e você precisa dentro desse banco rodar essa SQL, que é para criar a tabela pessoa. Então, create table pessoa, ID integer primary key auto increment, ou seja, o ID vai ser a chave primária, vai ser do tipo integer e vai ser auto increment. Então, assim, quem vai gerar o ID para nós é a própria tabela. Depois nós temos nome, sobrenome, e-mail e situação, todos eles do varchar, só muda o tamanho. Então essa vai ser a tabela que nós vamos criar. Eu vou utilizar um banco chamado test, que tem no meu MySQL, ele está vazio. Eu vou rodar aqui e depois eu vou apenas configurar isso lá no meu Zend Framework, na minha aplicação, e ele vai conseguir enxergar então aqui esse banco de dados, essa tabela. Então vamos rodar esse script e ele vai criar então a nossa tabela pessoa. Então aqui nós temos a nossa tabela pessoa. Inclusive eu vou inserir já algumas pessoas para a gente poder listar a princípio e ver se vai estar funcionando tudo lá na nossa aplicação. Então vou adicionar aqui primeiro teste@teste.com, um e-mail e a situação ativo. Eu vou adicionar também aqui um outro nome, vou adicionar ao contrário, apenas para mim ter um tipo inativo também. teste1@maio.com, inativo. Então tem dois cadastros de pessoas já no banco. Vou inserir esses dois manuais e assim quando a gente for rodar a nossa aplicação a primeira vez, a gente já vai ter dados para a gente poder testar. Então essa é a criação do banco de dados. Simplesmente assim, bem tranquilo, uma tabela pequena, assim como os nossos campos. E agora vamos voltar então para o nosso projeto, onde nós vamos fazer a configuração então da nossa aplicação. Antes disso, vamos para a nossa pessoa controller, onde que nós vamos trabalhar. Então digamos que aqui eu tenho o meu view model, que retorna um view model no meu index action. Digamos que eu queira listar uma pessoa. Então aqui no meu controller eu vou chamar a minha classe pessoa table para que ele me forneça então um table gateway do tipo pessoa e a gente consiga trabalhar. Então aqui eu devo criar o meu table gateway. Eu posso criar até no construtor dessa minha classe, desse meu pessoa controller, assim depois eu posso utilizar em todos os métodos. Então eu vou criar aqui no meu pessoa controller um private table e vou construir isso no meu construtor. Então eu vou adicionar um construtor aqui, public function underline construct, e esse meu construtor eu vou passar para ele a minha classe, vou construir o meu table, this table recebe new pessoa table. Então eu vou construir pessoa table. E assim nós vamos ter então o nosso table gateway
né? Então, essa configuração no módulo config, quando eu chamo new pessoa gateway, pessoa table, ele vai construir para nós através desse construtor aqui e vai retornar para mim um pessoa table passando a injeção de dependência, que é o nosso, passando como injeção de dependência o nosso table gateway, né, que ele vai conseguir de forma automática. Então aqui dessa forma eu não preciso passar a injeção de dependência, por quê? Porque o nosso factory vai fazer isso. Então new pessoa table gateway vai me retornar aquele pessoa table. E agora que eu tenho um pessoa table, quando eu for utilizá-lo, basta eu chamar esse pessoa table aqui. É o que nós vamos fazer, como por exemplo aqui no meu return view model. Eu vou mudar agora aqui dentro do view model, eu vou passar parâmetro que vai ser, por exemplo, pessoas. Vou criar uma variável dentro da view chamada pessoas e vou passar para ela o meu this table get all, para ele retornar todos os registros do banco de dados. Então, quando renderizar a minha view pessoa no index, que é essa daqui, pessoa index, eu vou ter uma variável chamada pessoas, assim como eu passei aqui no meu controller. Então, eu vou ter uma variável com esse nome pessoas e eu vou poder mostrá-la na nossa view. Vou apenas dar um var dump para que quando nós carregarmos a gente vê que existe essa variável pessoas. Então, dessa forma nós finalizamos e precisamos apenas configurar o nosso banco de dados e fazer um teste para rodar a nossa aplicação, ver se está tudo ok. Então, a configuração do nosso banco de dados pode ser feita em algum arquivo de configuração, pode ser dentro do nosso módulo ou pode ser globalmente na nossa aplicação. Vamos fazer aqui a configuração do banco de dados dentro do nosso módulo, onde eu vou fazer a configuração utilizando uma chave chamada db. Assim como nós temos as configurações dentro do array para o nosso View Manager, Controller, entre outros, nós vamos ter uma configuração para o nosso db e assim como diz a documentação do Zend, eu vou abrir aqui para vocês verem, nós podemos especificar alguns parâmetros que vai ser utilizado para fazer essa configuração. Então, vou entrar aqui no Zend Framework e vou na documentação do ZendDB. Vamos procurar aqui ZendDB e aqui na documentação do ZendDB nós podemos ver as configurações. Então, vamos aqui em Adapters. Aqui em Adapters, para mim criar um adapter, eu preciso passar as configurações driver, database, username, password, hostname, port e charset. Dessa forma. Então, se nós queremos criar aqui uma configuração, nós podemos utilizar esse exemplo que o Zend nos fornece. Então, vamos criar a nossa configuração observando esses critérios aqui, essas chaves. Então, o DB, que é a chave para o nosso banco de dados, e aqui dentro desse DB, eu vou passar as configurações para que o Zend possa funcionar na minha máquina. Então, primeira coisa, o driver. Qual é o driver que eu quero utilizar? Então, isso é uma chave, o driver, e eu vou informar. Então, tem os possíveis drivers. Eu vou informar para ele PDO MySQL, porque eu quero trabalhar com o PDO MySQL. Então, eu vou informar a chave dessa forma, PDO MySQL. Depois, eu vou informar qual que é o banco de dados, database. O meu banco de dados vai ser o banco teste, assim como eu criei a minha tabela. Depois, username vai ser o meu usuário. Username, eu vou colocar aqui o meu usuário. E depois de username, o meu password, minha senha. Então, aqui é lugar para o usuário e senha. Lembre-se de nunca colocar usuário e senha e comitar isso em algum repositório web, você mandar suas configurações. Depois eu tenho, depois do password nós temos o hostname, que nesse caso vai ser localhost ou 127.0.0.1, tanto faz. A porta, se eu não informar, ele vai assumir por padrão, ó, ele não é requerido. Ele assume por padrão, charset também.
Então, esses dados são o suficiente. Nome do banco de dados, o driver que vai utilizar e usuário e senha. Nesse caso, eu vou colocar o usuário e senha da minha máquina local, que é os usuários de teste do meu banco, devel, e a senha developer. Então agora eu tenho uma configuração de banco de dados. Então quando o meu adapter do Zend das classes do Zend for tentar criar, o Zend vai procurar por isso daqui, vai pegar essas configurações de banco e vai utilizar para criar o meu adapter. Então vamos fazer um teste, pelo menos se lista os meus dados que eu inseri manual no banco. Então, para isso eu vou rodar a minha aplicação. Então vou vir aqui, vou dar um vou dar um composer update para ver se não tem nenhuma atualização. Faz alguns dias que eu não gravo, então pode ser que já surgiu novas versões de banco de dados, alguma coisa assim. Com o comando composer update ele vai procurar ver se não tem nenhuma versão mais atual e vai atualizar. Caso não tenha nada para atualizar, simplesmente ele vai concluir e aí eu posso dar um composer serve para rodar minha aplicação e fazer os testes necessários. Caso haja problema, aí a gente vai resolver os problemas pontualmente que aparecerem. Vamos aguardar o composer update concluir para que a gente possa fazer o nosso teste. Então ele concluiu e disse que não tem nada para ser atualizado, então eu vou rodar um comando composer serve para fazer o teste da minha aplicação. Creio que esteja tudo rodando, banco de dados, eu não fiz o teste, vamos ver se ele consegue conectar e se nossa aplicação roda. Então localhost 8080 e vamos aguardar. Ele deu um erro aí em módulo, linha 21, já deu um erro de sintaxe no código. Esqueci de colocar algum ponto e vírgula em algum lugar. Então, pessoa src módulo php linha 21, vou entrar nessa linha para poder resolver esse problema. Módulo php linha 21, faltou aqui em algum lugar container, faltou o get adapter interface class. Então faltou um pequeno detalhe, corrijam se o de vocês ficou dessa forma, container get ao invés de apenas container adapter interface. Faltou o get do Service Manager para ele retornar para nós as informações. Então vamos novamente atualizar a página para ver se está tudo ok. Então ele rodou a aplicação e agora vou testar a minha rota pessoa para me levar no index. E aqui no index ele gerou um erro dizendo que na linha 16 pessoa controller eu estou chamando uma função de um objeto nulo, ou seja, ele não conseguiu criar ou construir o nosso table gateway. Vamos verificar o que aconteceu. Então, na linha 16 do nosso pessoa controller, ele não está conseguindo acessar esse método table get all, ou seja, não conseguiu construir pessoa table. Vamos fazer a construção de forma diferente. Vou fazer um teste para ver se realmente está construindo, se o nome está correto. Pessoa table, pessoa table, pessoa table, model pessoa table. Eu não especifiquei o meu namespace na hora de criar. Pessoa, ele é do model, então aqui eu estou no controller, eu preciso dizer que eu vou usar pessoa table. Então vou declarar aqui use no pessoa controller o meu model barra pessoa model ou pessoa table. E assim vamos testar novamente, atualizando para ver. E não funcionou. Eu vou cortar o vídeo, vou procurar o que é que saiu de forma inesperada. Vou fazer a correção e eu retorno no próximo vídeo com a solução para vocês. Espero vocês no meu próximo vídeo. Um abraço e até mais.